Branco sai, preto fica. Um filme de 2014 do diretor Adirley Queiroz, na verdadeira imersão na realidade de uma ficção científica. Brasília, Distrito Federal, tanto no presente como no futuro. Tanto no presente como no futuro e também no passado. Essa centralidade da cidade de Brasília nos retrata ou nos indica um debate fundamental que é justamente sobre o planejamento das cidades. Brasília é uma cidade modernista que foi pensada de forma planejada. E existe uma lógica nessa cidade planejada que é justamente uma cidade a partir de um zoneamento. Significa que você tem uma funcionalidade territorial. Você tem o setor dos bancos, o setor do comércio, o setor das mansões, e o plano piloto é justamente a área central das relações de poder. Enquanto isso, as cidades satélites, no caso do filme Ceilândia, vai ser justamente aquele local que habita a mão de obra mais precarizada. Eu diria que é justamente longe o necessário para não ser visto, mas próximo o suficiente para ser explorado. E essa dimensão que ela é importante nesse retrato de Brasília das cidades brasileiras para a gente compreender um elemento secundário, mas que vai ser fundamental na narrativa, que é a condição periférica dos personagens. Quando nós falamos sobre a questão da cidade, é preciso a gente compreender a condição periférica que é eminentemente da população negra. Significa que nós, pretos e pardos, somos 56% da população brasileira. Quando nós falamos sobre a produção social do território, que tem uma marca que é da precariedade, nós vamos perceber, por exemplo, que na cidade de Salvador, capital do nosso estado da Bahia, 45% da população vivem em área de riscos. População que 86% na cidade de Salvador é a população negra. Quando nós falamos na cidade do Recife, 33% da população vivem em área de riscos. Portanto, há uma precariedade, há uma marca quando nós remetemos à população negra. A outra questão fundamental para a gente pensar é justamente a produção, ou melhor, reprodução social desse território. Por exemplo, quando nós falamos no déficit habitacional no Brasil, que hoje é de 6.200.000 casas, esse déficit habitacional atinge nós da população negra em 68%. Perceba que eu falei que a população negra é de 56%, enquanto o déficit habitacional é de 68%. Há uma vida danificada nos modos de viver. Há um elemento que vai conduzindo a narrativa, que é o metrô. Ao trabalhador, a trabalhadora brasileira, está sempre colocado às lonjuras, como eu falei. O trabalhador e a trabalhadora brasileira perde, em média, 4 horas para ir e 4 horas para voltar do seu trabalho. E o outro elemento fundamental da nossa análise é justamente as formas de dominação, que no filme Branco Sai e Preto Fica evidente na violência policial. Hoje no Brasil, quando nós vamos analisar as situações de conflito, de mortes, homicídios envolvendo a polícia militar, de cada 10 pessoas que morrem no Brasil, 8 são pessoas negras. Aqui na Bahia, de cada 10 pessoas que morrem em conflito com a polícia militar, 9 são pessoas negras. E no estado do Pernambuco, de cada 10 pessoas são pessoas negras. São dados de 2023 do Observatório de Segurança Pública.
Isso nos remete justamente à precariedade, à vida danificada e à violência que nossos corpos são colocados cotidianamente, e é isso que o filme vai retratar. E vai retratar colocando uma questão também muito importante, que é a questão do registro histórico, a historicidade. Vocês percebam que no filme o investigador do futuro que volta para investigar aquelas mortes no baile que ocorreu em 1986, ele tem uma tarefa, ele tem uma missão que é justamente resgatar elementos históricos para comprovar que houve violência policial em relação à população negra. Um elemento fundamental que a gente pode compreender na historicidade é que as cidades elas não ocorrem de forma espontânea. Há um equívoco no Brasil de achar que as cidades, mesmo quando não planejadas, no caso de Brasília, elas não têm uma orientação no seu planejamento. E tem sim. Quando nós vamos perceber no Rio de Janeiro, a nossa capital do período imperial, nós vamos perceber a lógica de importação de um modelo eurocêntrico de higienismo e de racismo ambiental. Pobre do lado do pobre e rico do lado do rico. Isso nós vamos chamar de segregação socioespacial ou homogeneização de vizinhança. Invariavelmente você vai colocar a população negra nos locais mais afastados das cidades brasileiras. E percebam que há algo fundamental e lúdico no filme também, que é a trilha sonora. A trilha sonora ela vai nos confortar os personagens, e a gente vai perceber como a trilha sonora ela vai remeter a um aspecto de insurgência e de resistência. Percebam que a casa do personagem Marquinhos é uma casa que tem pichação, que tem picho, ou que alguns conhecem como grafite. Percebam que há uma linguagem de insurgência através das inscrições na parede. O que acontece também com a música, com o hip hop, com o soul, e acontece também com a dança. Isso vai conduzir essa perspectiva de ludicidade e de potência do corpo na cidade. E aí a gente vai perceber como a potência do corpo ela é canalizada justamente como um instrumento de insurgência e de resistência, como eu falei. A grande sacada no filme é perceber que é possível você pegar sons do ambulante, som do forró, que é justamente a população que ocupa aquele determinado território, e condensar isso numa bomba sonora e jogar no Planalto Central, justamente que é o local que ocupa as relações de poder. Então, o filme, essa ficção científica, ela é muito atual, porque hoje as cidades brasileiras, a gente precisa evidenciar que a cidade é um palco vivo em constante transformação. E a cada vez mais a gente vai percebendo como esse palco vivo em constante transformação, ela vai estabelecer essa relação de poder. A perspectiva de uma sociedade racista, estruturalmente racista no Brasil, vai estabelecer, inclusive, o planejamento das cidades. Percebam que o filme ele vai ter um condutor que eu acho muito importante do ponto de vista lúdico, que é a música. E no Cancioneiro Brasileiro a gente vai perceber questões retratadas no filme, que é uma ficção científica, mas que o próprio cancioneiro brasileiro, como uma forma de insurgência, já vai retratar. Nós temos uma música de 1953, que foi consagrada na voz de Elisete Cardoso, que diz mais ou menos assim: vai barracão, pendurado no morro, e pedindo socorro à cidade aos seus pés. Barracão de zinco, tradição do meu país. O barracão retrata no Brasil a ilegalidade. O
O barracão no Brasil retrata a segregação, segregação social e segregação espacial, enquanto a cidade, aquela que está lá no pé do morro, ela é justamente a cidade do planejamento, aquela cidade que foi pensada para funcionar. Outra música importante para a gente pensar na situação atual é Chico Science com a banda Nação Zumbi na música A Cidade. Há uma advertência fundamental no filme quando a gente lembra de Chico Science, que é a questão do passaporte. Para você transitar entre a cidade satélite de Ceilândia e o Distrito Federal, você precisa de um passaporte, apontando que no mesmo território você tem uma cidadania e uma subcidadania. Você tem pessoas que têm direitos e você tem outras pessoas que não têm direito. Aliás, o único direito que ela tem é o direito de viver, ou melhor, sobreviver.